Ele é um dos caras na NBA hoje que tem mais torcedores, né, no Brasil, conquistou o coração de vários dos brasileirinhos com dribles, arremessos absurdos, mas fato é que ele tá insatisfeito lá no Atlanta Hawks, isso não é nem de hoje, mas dessas últimas temporadas, essa insatisfação, essa incapacidade também de competir no nível mais alto, que é o que ele quer, faz com que o Trae Young seja atualmente um dos caras que são alvos para de fato acabar trocando de time nessa temporada já próxima ou depois até. Então vamos aqui, né, eu e você, pensar juntos em lugares que seriam encaixes positivos para o Trae Young jogar. Para a gente fazer isso de fato, né, encontrar destinos bons para o Trae Young, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro a gente tem que pensar times que de fato estão necessitando de um armador, de um cara na posição 1. Depois a gente tem que pensar em como o jogo do Trae Young funciona, em como complementar o jogo dele bem. Primeiro a gente precisa de defensores, de preferência em todas as outras posições, então de um time que já esteja bem arrojado defensivamente. Ajuda também se tiver um pivô bom para pegar a ponte aérea, mas principalmente defensores e também arremessadores para jogarem ao redor do Trae Young. Então, passando de novo, precisando de um armador, defensores e arremessadores são as condições principais para a gente achar um bom lugar para o Trae. Bora lá? Logo de cara, eu vou dizer que eu acho improvável uma ida pro Lakers, para não dizer impossível. O torcedor do Lakers tá aí ansioso por respostas, pro que vai acontecer nos próximos capítulos com o time, mas eu já descarto isso praticamente de cara. Vocês já viram como foi difícil jogar com dois defensores ruins, tendo o Doncic, que obviamente não vai sair do time, e o Austin Reeves. Com o Trae Young, esse problema não apenas não se resolve, como também provavelmente piora. Eu acho que é praticamente impossível uma troca do Lakers com o Hawks também, porque o Lakers não tem muitos ativos nesse momento. Então vamos descartar isso logo de cara. Agora, falando disso aqui, o Celtics é um time que tem, de fato, arremessadores, tem defensores, e dependendo do que acontecer nos próximos capítulos por lá, podem sim precisar de um armador. É um time que muito provavelmente vai acabar dizendo adeus pro Jrue Holiday, talvez até pro Derrick White, então o futuro deles nesse momento está um pouco incerto. Seria interessante, talvez, para eles encontrar também uma nova peça secundária, terciária pro Jason Tatum enquanto ele se recupera, mas eu acho também que é bem improvável, porque eu não sei se o Celtics nesse momento está disposto a, digamos, correr esse risco e ir tão fundo numa reconstrução logo de cara. Acho que eles vão remanejar um pouco as peças antes de fundo, de fato, num próximo alvo logo de cara. A verdade mesmo é que sobram poucos times que atendem esses requisitos que a gente estabeleceu ali no começo, mas eu achei alguns, vamos ver eles. O Houston Rockets se encaixa parcialmente nesses nossos requisitos, né? É um time que tem condições de fazer uma troca dessas acontecer. Um time com jogadores ainda meio jovens, né? Então seriam peças complementares boas juntos ao Trae Young. Tem, de fato, muitos bons defensores, não tem tantos arremessadores, mas a principal questão aqui é que eu provavelmente não acho, né? Eu não acho que provavelmente o Houston Rockets tem interesse em fazer uma troca dessas. Ele já tem lá o VanVleet, que cumpre uma função parecida, né? São jogadores bem diferentes, mas que cumprem funções parecidas teoricamente, e eu não acho que eles estão nesse momento insatisfeitos com o VanVleet a ponto de querer fazer uma troca dessas, que muda também parte também do como o time deles operaria no futuro. O Toronto Raptors é um time que pode aí olhar para uma possível necessidade de ir atrás de um cara da posição 1. Eles que têm atualmente no elenco deles o Immanuel Quickley, que é um cara que pode jogar na 1, pode jogar na 2, mas eles já deram um contrato bem caro até para ele. E mais importante do que tudo isso é a gente pensar as movimentações que o Raptors tem feito ultimamente, o que eles procuram pro elenco deles como um todo. Então, dito tudo isso, apesar de terem peças para uma troca, terem um elenco jovem, né, expectativas para um futuro não tão próximo assim, mas ainda assim querendo competir daqui a um tempo, eu não acho que isso pode acontecer por alguns motivos. Primeiro, tem o fato de que esse time tem defensores, mas não tem muito arremessadores, né? Não seria o encaixe perfeito logo de cara. E mais importante que isso, a gente tem que olhar as peças que o Raptors costuma trazer para o time. Eles dificilmente vão atrás de caras que são tão, de fato, exploráveis na defesa. Todas as contratações que eles fazem, tanto por draft, quanto por trocas, quanto por free agent, são de caras que são defensivamente fortes. Eles parecem querer construir um time repleto de bons jogadores na defesa, sem nenhum elo fraco nesse sentido. E aí, falando disso, o Trae Young não se encaixa. Um destino que parece perfeito no papel é o Orlando Magic, mas eu acho que tem um problema aqui que é praticamente igual ao problema do próprio Toronto Raptors. Por quê?
O time é repleto de bons defensores, já são uma defesa muito competitiva, então eles poderiam até, na teoria, absorver um cara que não é tão bom desse lado da quadra e ainda complementar essa contratação. Porém, eles já tiveram, até no passado recente, a chance de contar com o Trae Young, de fazer alguma proposta lá pro Hawks. Não apenas não fez, como não parece sinalizar de que vai fazer isso no futuro breve. Por quê? Eu tenho a teoria de que, apesar de precisar muito de um armador, precisar de um scorer, precisar de arremesso, esse time e ser defensivamente forte, esse time me parece não querer fazer nenhuma movimentação que vá debilitar a defesa deles, que é a identidade deles como time nesse momento. E o Trae Young, querendo ou não, apesar de entrar nesse elenco sendo um cara complementar para essa defesa que já funciona muito bem, eu acho que a chegada dele de fato tumultua um pouco de como a defesa deles opera de fato nesse momento, dificulta um pouco encontrar de novo uma identidade que esse time já estabeleceu, que é de ter uma defesa forte em todas as posições. Então, na minha visão, quando eles forem atrás de um armador, é de um cara que já esteja estabelecido como um defensor minimamente bom, ou que eles veem o potencial de transformar num cara que não seja um ponto a ser explorado facilmente nesse lado da quadra. Então eu acho que uma troca pelo Trae Young até faz sentido, até seria possível, mas eu acho improvável. E, sinceramente, olhando ao redor da liga, não sobra praticamente nenhuma outra opção. Os encaixes ao redor da liga são poucos, não são, assim, perfeitos, então a gente vai passando um por um e vai encontrando motivos para possivelmente não acontecer e vai ficando cada vez menor, de fato, as possibilidades de times pro Trae Young ir parar, mas eu já achei aqui um lugar que eu acho que é o mais beneficiador tanto pro time quanto pro próprio Trae. E é o Minnesota Timberwolves. Aí você pensa, pô, o Timberwolves tá ali, é uma série de playoffs da final da NBA, já ganhou um jogo lá do Thunder. Será que eles fariam uma movimentação dessa, de mudar tanto o time, sendo que o time já tá indo bem, né? São 2 finais de Conferência Oeste nos últimos 2 anos. E aí, a questão é a seguinte. Primeiro que esse time, de fato, não tem uma peça tão firme assim na posição de armador. O Mike Conley tá lá agora, mas ele nem tá jogando tantos minutos assim. Já é um cara que tá bem mais na fase final de carreira, não tá com as características positivas todas que ele tinha no auge dele. Já é um outro perfil de jogador. Depois, esse time tem defensores muito bons em praticamente todas as posições, né? São uma das defesas mais sólidas da NBA hoje, então eles poderiam, na teoria, absorver um cara que não tem essa qualidade toda desse lado da quadra e ainda compensar ele. E tem arremessadores pra caramba, tanto que é um dos times que mais arremessa pra 3 da NBA inteira hoje. E outra questão importante é que eles vão precisar pensar o que vão fazer com o Julius Randle a partir da próxima temporada, porque muito provavelmente o contrato dele vai acabar. Ele tem uma player option que ele dificilmente vai acertar, muito provavelmente ele vai querer negociar um próximo contrato e eles vão ter que pensar, tendo esse salário disponível para gastar, se eles vão reassinar com o Julius Randle ou não. Mas o que eu já falei, até do Timberwolves no vídeo anterior, é que esse time precisa olhar para a construção de elenco que eles têm já nesse momento e pensar como que eles vão se beneficiar o máximo possível, sabendo, por exemplo, que eles não vão conseguir negociar o Rudy Gobert. E ele, querendo ou não, vai ter que estar no elenco que eles estabelecerem como o elenco ideal deles para o futuro. Sabendo de tudo isso, eu vejo como uma movimentação possível, não diria provável, mas, assim, próximo do ideal, ir atrás de um cara que seja um complemento para a posição 1, seja um complemento ofensivo para o Anthony Edwards. Eu que não acho que esse time tem um repertório ofensivo nada primoroso, acho que são bem limitados desse lado da quadra, e acho também que uma vinda de um cara que é um organizador ofensivo, um armador, um cara que também transforma os pivôs que jogam com ele em jogadores um pouco mais agressivos em direção à quadra, porque ele é um ótimo organizador de pick and roll, um ótimo passador para ponte aérea. Então eu acho que nesse cenário hipotético, ele poderia beneficiar muito também o jogo ofensivo do Rudy Gobert, que nesse momento é praticamente nulo nesse momento atual do Timberwolves, tanto que ele tá tendo aí 8 pontos por jogo nesses playoffs. Por tudo isso, eu acho que esse seria um encaixe melhor tanto pro Trae quanto pro time que for receber ele. Claro que eu acho que é uma movimentação assim meio difícil de acontecer. Eu não sei se o Timberwolves está com esse tipo de plano na cabeça, né? Ou se eles vão só reassinar o Julius Randle ou estão atrás de outros alvos, como um Kevin Durant da vida. Mas eu acho que para o que o time deles precisa, sabendo do elenco que eles já estão contando lá, um cara na posição 1 com poderio ofensivo que o Trae Young pode trazer seria, de fato, na teoria, pelo menos na minha visão, um encaixe que poderia beneficiar esse time de um jeito que eles não viram ainda.
Dito tudo isso, deixa aí o que você acha dos destinos que eu falei aqui. Se você acha também que tem uma outra possibilidade do Trey que eu não citei aqui, também pode comentar. Ou se você acha que simplesmente ele vai ficar lá no Atlanta Hawks e o Atlanta Hawks ainda vai tentar dar um jeito de fazer alguma coisa que não fizeram ainda, que vai finalmente desbloquear esse elenco com o Trae Young como peça principal para outro patamar. Enfim, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Tamo junto, até mais. Valeu!